A doutrina espírita, mais conhecida como Espiritismo, surgiu na França em 18 de abril de 1857, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. A obra foi organizada pelo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, bacharel em Letras e em Ciências, discípulo do grande educador Pestalozzi e poliglota. Rivail atribuiu a autoria da obra a Allan Kardec, nome que recebeu quando viveu em uma outra encarnação na civilização dos druidas. Ele não achou justo intitular-se autor da obra por considerar que os textos não eram seus, e sim dos espíritos que se comunicaram por diversos médiuns. Como se deu o encontro de Allan Kardec com os médiuns? Com os espíritos que o orientaram? Que método foi utilizado para a comunicação? E as mesas girantes? Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, em conversa com o Sr. Fortier, magnetizador com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: Eu tenho quase certeza, meu caro professor Rivail, de que estamos diante de uma coisa bem mais extraordinária. Não só se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também podemos fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Mas, Fortier, isso é uma outra questão. Eu acreditarei, quando vir e quando tiverem me provado, que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode se tornar sonâmbulo. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Meu caro professor, eu aceito a sua ponderação, mas me surpreende o seu ceticismo. Fortier, cada coisa no seu tempo. Certamente, meu caro professor, certamente. Esse era o princípio do estado de espírito do Sr. Rivail. Estava sempre pedindo provas e querendo ver e observar para crer no estudo tão atraente das manifestações do além. Me encontro diante de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repele. Não vi nem observei nada. As experiências feitas na presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entra ainda no cérebro. No início das comunicações, naquela época em Paris, outros métodos foram utilizados com grande lentidão para a obtenção de mensagens, conforme nos explica Geraldo Guimarães. Em 1848, 9 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec em Paris, lá nos Estados Unidos, em Hydesville, Rochester, havia 2 meninas, Margarida e Catarina, que moravam numa casa de madeira. Ouviram subitamente pancadas no teto, nas paredes, no chão, e elas, depois de algum tempo, perguntaram, afinal de contas, quem é que está aí? É o senhor Perrachado, que era o apelido do diabo? Então, elas disseram-lhe, se for o senhor Perrachado, dê 2 pancadas. Se não for, dê 3 pancadas. E ouviram a primeira pancada, a segunda e a terceira. Elas então começaram a tentar fazer perguntas, obter respostas, até que a notícia se espalhou. Vieram padres que benzeram a casa, protestantes que oraram em torno da casa, veio inclusive a polícia, e apesar disso, as pancadas continuavam. As meninas então organizaram um alfabeto, e através de pancadas, aquela coisa estranha denominou-se Charles Rosma, um espírito
que vivera ali naquela casa quando ela era uma hospedaria e fora assassinado para que lhe roubassem $600. As meninas se tornaram conhecidas na América, no mundo inteiro, e foi ali que começou os fenômenos notáveis da mediunidade no chamado New Spiritualism nos Estados Unidos da América do Norte. Lá na França, alguns anos depois, o fenômeno começou a tomar conta de Paris. Era o fenômeno das mesas girantes, mesas redondas de 3 pés que se movimentavam, que se erguiam, e as meninas colocavam as mãos sobre a mesa e perguntavam: mesinha, eu vou me casar antes dos 14 anos? Se for verdade, dê 3 pancadas. Se for mentira, dê 2 pancadas apenas. Aí a mesinha dava 1 pancada, dava 2 pancadas e parava. Ou então, dava a 3ª pancada. E assim as meninas brincavam. E foi a partir dessa brincadeira que o fenômeno foi tomando conta e que os espíritos começaram a falar, a conversar, a dar mensagens. Finalmente, utilizaram-se de uma cesta. A cesta de bico ou tupia. Colocavam a mão sobre a cesta, na ponta da cesta havia um lápis, e então a cesta escrevia num papel, respondendo às perguntas que eram feitas. Foi exatamente nessa ocasião que o nosso notável mestre, futuro codificador, Hippolyte Léon Denis Rivail, professor emérito, começou a examinar o fenômeno, que vinha pela cesta de bico, que vinha pela prancheta. Havia uma série de mecanismos de escrita, e ele foi, pouco a pouco, obtendo respostas às perguntas que fazia. Perguntas complexas sobre filosofia, sobre psicologia, sobre história, sobre ciência, e a cada resposta ele se estarrecia, porque as meninas eram semi-alfabetizadas. No entanto, naquela circunstância, demonstravam conhecimento além da imaginação. E, finalmente, aquelas coisas extraordinárias, aqueles vultos notáveis, aquelas vozes misteriosas anunciaram: nós somos aqueles que viveram na Terra. Atualmente, após 150 anos do surgimento do Espiritismo, a psicografia e a psicofonia são os meios mais comuns de comunicação com os espíritos. As reuniões mediúnicas são realizadas nos centros espíritas, com a presença de médiuns previamente preparados para as tarefas da comunicação, com os objetivos de socorrer encarnados, doutrinar espíritos sofredores e receber orientações dos espíritos superiores. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a Casa de Ana Maria, em Engenheiro Pedreira, no Rio de Janeiro. A Casa de Ana Maria acolhe famílias, crianças e idosos em risco social. Assista o vídeo institucional no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, de DVDs, livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Olha, na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber o CD O Mundo dos Espíritos, de Geraldo Guimarães. Você vai receber também a revista Cultura Espírita e os 2 brindes inteiramente grátis. É só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.